de privilégio e de honra, e nós valorizamos esse momento. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor dê cada dia mais fartura, provisão, abundância para os filhos, que em tudo também possamos ser supridos e generosos em nome de Jesus. Que o Senhor abra portas para os seus filhos que precisam, portas de emprego, portas, respostas, milagres, aquilo que eles estão esperando, casa, carro, seja o que for o suprimento, que o Senhor responda aos seus filhos em nome de Jesus. Quero também pedir que o Senhor abençoe os empresários, os empreendedores, que o Senhor sempre dê recursos, clientes, passos, estratégias, que em tudo a sua igreja possa ser abençoada e também honrar o seu nome. Essa é a nossa oração hoje em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E esse culto hoje, como eu falei, estava muito especial, porque a gente está bem representado. Então você se sentir muito amado. Você tem noção que é para nós, cara? O Legacy tem um lugar especial lá, sabe, no coração de Deus. Queria convidar meu amigo pastor Pedro Bragança. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele. Forcei uma amizade? Forcei. Fui sem noção? Não. Pastor, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Deus abençoe. Boa noite, gente. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Privilégio estar aqui. Deixa eu me ajeitar aqui, hein, gente. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos começar orando? Feche os seus olhos, se você pode. Pai querido, nós somos tão gratos ao Senhor nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque não há lugar melhor para estarmos senão no centro da Tua vontade. Pai, estar aqui numa sexta-noite como essa é algo, Senhor, que nos traz alegria, nos traz convicção, nos traz respostas. E nós queremos mesmo, Senhor, o fluir do Teu Espírito. Pai, eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer, senão aquilo que vem da parte do Senhor. Por isso, Senhor, eu oro e coloco mais uma vez a minha vida à Tua disposição, toma a minha vida, a minha voz, e que haja, ó Deus, nessa noite, conversão, reconciliação, para a Tua glória, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém, aleluia. Bom, eu sou o Pedro, sou pastor no Brasil, sou pastor do Champions, de toda a parte de esportes da Lagoinha, sou ex-atleta de vôlei, e hoje, além disso, eu também sou pastor de uma igreja local em Belo Horizonte, a Lagoinha Savassi. Alguém já ouviu falar na Savassi? Glória a Jesus por isso. Não é? A Savassi hoje é a igreja, na verdade foi a igreja do pastor Flavinho. O pastor Flavinho já esteve aqui com vocês algumas vezes, não é? Então, na transição do pastor Flavinho para a matriz, eu então assumi a Savassi. E há 2 anos temos esse desafio que é na Lagoinha Savassi e também no Champions, o Champions Global, que a gente tem assim vivido coisas tão especiais. O Champions no ano passado fez 10 anos. Então, para a glória do Senhor, há 10 anos a gente está vivendo assim um tempo muito precioso para o Senhor, sabe? Vivendo e levando o nome do Senhor através de esporte, através de atletas. E o nosso grande desafio é, de fato, cuidar, é, de fato, pastorear, é, de fato, trazer pertencimento. Porque o grande desafio para nós é entender que ministério é, de fato, um lugar de cuidado. Não é um lugar, talvez, apenas de ações, apenas de eventos, não. Então, talvez você fale, mas o ministério de esporte é para a gente jogar bola, para a gente fazer atividade física. Não apenas isso. A verdade é que tudo que fazemos tem um propósito, ou deveria ter um propósito, não é? E o Champions nasceu exatamente para trazer a consciência, assim, do cuidado com o atleta, o cuidado também daquilo que temos visto, assim, porque o atleta é, de fato, assim, alguém que é um formador de opinião. Conseguimos ver também a forma que a igreja pode ser tão abençoada através do esporte, da prática esportiva. A gente consegue ver, por exemplo, as corridas. Eu não sei qual de vocês já viram a corrida lá em Belo Horizonte, da Lagoinha. Já viram nas redes sociais? Essa corrida do Champions tem que fazer em Lisboa, hein, gente? Nós vamos fazer em nome de Jesus. Vamos ficar no pé do pastor João aí para a gente fazer essa corrida, hein? Em nome de Jesus.
Então, o Champions é isso, e a gente está tão feliz. Eu queria ver se tem algum atleta profissional aqui hoje. Seu Lucas, glória a Deus, que legal, show de bola, muito bom. Bom, eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, e o título da mensagem que eu quero compartilhar é Eu Venci o Mundo. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 16. João 16. Gente, ser Lagoinha é bom demais. A gente tem casa em todo canto, não é? Aleluia! Estava ontem em Madrid. Amanhã como chama a cidade? Chaves. E vai ser bom demais, tudo Lagoinha, tudo gente nossa, e glória a Deus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 16, verso 1 diz assim: Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem ao Pai, nem a mim. Eu estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Verso 5. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque eu falei essas coisas e o coração de vocês se encheu de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, e não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará aquilo que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, e por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e também tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão outra vez. Verso 17. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco me verão e daqui a pouco não me verão mais, e porque eu vou para o Pai? E se perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que está dizendo. Jesus então percebeu que desejava interrogá-lo a respeito disso. Pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece de toda a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, e eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu já tenha falado por meio de figuras, vem a hora que não mais as usarei esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito do meu Pai. Neste dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai a favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Verso 28. Eu vim do Pai, entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram
Porque está falando coisas, agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas, e nem precisa que te faças perguntas, porque por isso cremos que vieste de Deus. Então respondeu Jesus: agora que vocês creem, aproxima-se a hora, e já chegou que vocês me deixarão, que já chegou quando vocês serão espalhados para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, por quê? Eu venci o mundo. Aleluia! Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ela é confronto e conforto, ela exorta e cuida, e nós te agradecemos por isso. Que o Senhor tome, de fato, Senhor, o controle de tudo nessa reunião, nesse culto, para a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, meus irmãos, João 16 é uma das partes, assim, do discurso de despedida de Jesus com seus discípulos. Do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, nós vemos de forma assim tão clara o próprio Cristo trazendo assim a consciência e a clareza da sua ida, da sua morte aos discípulos. E aqui é como se Jesus estivesse trazendo mesmo a consciência, a memória daquilo que viria, que aconteceria. E nesse texto, Jesus, ele fala sobre o envio do Espírito Santo. Ele vai trazer, assim, a ideia sobre as perseguições que eles enfrentariam. Mas é tão verdade que, ao findar do capítulo de número 16, Jesus, ele traz de fato, assim, a clareza de que existe um motivo pelo qual nós temos que permanecer, os discípulos deveriam permanecer, e justamente era porque ele venceu. Meus irmãos, é tão importante eu e você entendermos nessa noite que Jesus é o vencedor. Nós precisamos entender que diante das nossas lutas, tribulações, de tanta coisa que acontece na sua vida, na minha vida, é tão importante termos a clareza de que existe alguém sobre nós, e esse alguém sobre nós é o próprio Cristo, assim como cantamos aqui, quem é como o nosso Deus? Meus irmãos, Jesus é o vencedor, e é tão importante nós entendermos nessa ótica do Cristo que é vencedor, trazendo algumas advertências para aqueles que o próprio Cristo ama. E nesse capítulo a gente consegue ver uma mistura assim interessante de advertências e promessas. A gente consegue ver temor e esperança. Veja, no início do capítulo 16, Jesus começa alertando os discípulos sobre a perseguição que enfrentariam por causa da fé. E Jesus fala: olha, vocês vão ser sim expulsos da sinagoga, o bicho vai pegar contra vocês mesmo. Olha, não é confortável, não vai ser assim, tão natural, não, existe sim perseguição. E mais, vocês serão até mortos. E a grande verdade, meus irmãos, é que Jesus não promete uma vida fácil. Mas o desejo, assim, do coração do próprio Cristo é preparar lugar para aqueles que esperam nele. Mas a grande verdade é que nós muitas vezes nos esquecemos disso. E achamos que Deus nos oferece ou nos promete assim uma vida fácil. Promete talvez um evangelho assim mais açucarado, sabe como? E a grande verdade é que não há moleza no evangelho. Meus irmãos, quanto mais a gente se posiciona em fé, mais ataque a gente sofre, mais oposição a gente sofre, e se não for assim, tem alguma coisa errada. Não caia na conversa do evangelho assim, muito fácil, muito açucarado, porque ele não existe. Não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem renúncia.
E por isso o próprio Cristo está trazendo essa exortação para aqueles que ele amava, para que eles entendessem de fato que aquilo que estava por vir iria entristecer o coração deles, porque já não teriam mais o Cristo, mas que existiria uma esperança e que na hora que essa esperança viesse e acontecesse de fato, a alegria deles seria completa. E é exatamente por isso que a partir do verso 5, Jesus então explica sobre a necessidade da vinda do Espírito Santo. Ele está dizendo assim, olha, se eu não for, o Consolador não vem, então eu preciso ir. Eu sei a minha responsabilidade, e justamente Jesus traz essa consciência de que o Consolador, o Espírito Santo, é quem vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus também deixa claro, meus irmãos, a função do Espírito Santo: ser o meu e o seu Consolador. E ele também deixa claro que mesmo em dias tão turbulentos e difíceis, nós temos a quem recorrer: o Espírito Santo, que é o Consolador. A partir do verso 16, Jesus ele usa uma metáfora e eu acho tão interessante. Ele começa a dizer sobre uma mulher grávida. Ele diz, olha, vocês estão sofrendo, mas olhem uma mulher grávida. Existe a dor do parto, mas quando a mãe está com os filhos no braço, sofreu? Quando está com o filho no braço, já nem se lembra mais da dor. E é exatamente isso que ele traz de consciência para os discípulos. Que existe sim um lugar de tristeza, um lugar de incômodo, um lugar de dor, um lugar desconfortável. E isso também faz parte da caminhada cristã. Mas a grande verdade é que na hora certa, é como se fosse um parto quando sentimos dores como de parto, contrações como de parto, mas existe também a alegria de pegar a vida, o nascimento, o filho. Então entenda, meus irmãos, as dificuldades, as lutas, as diversidades, elas podem trazer dor. Mas o nosso Deus, Ele é capaz e poderoso para transformar choro em alegria, falta em abundância. E eu acredito que a grande maioria de vocês são imigrantes aqui. E de fato, assim, eu imagino como é desafiador essa vida. Como foi a vinda, aquela coisa, expectativa, e talvez você criou uma expectativa, e essa expectativa foi frustrada, e não era como você planejou, mas aí agora você está seguindo o barco, e agora está acontecendo, e talvez sente sozinho, sente distante, e é lícito, e é normal que aconteça. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que nós precisamos ter a alegria do porvir. Se os nossos olhos estiverem fixados, se os nossos olhos estiverem fitos no aqui e no agora, a gente não vai ter esperança. Se os nossos olhos estiverem aqui e a sua esperança estiver talvez no documento que vai sair, você não vai ser feliz quando o documento sair. Se a nossa alegria e a nossa esperança não estiver pautada em quem Deus é, nada consegue suprir as nossas necessidades. E entenda algo, meus irmãos, nós não fomos chamados para uma vida religiosa, mas nós fomos chamados para se posicionar, para nos posicionar. E é tão verdade que o tempo que vivemos assim é como se a gente visse assim o evangelho sendo deturpado de tantas formas. Mas confie que o Cristo é o mesmo. O evangelho é o mesmo. A promessa é a mesma.
Um pouco mais adiante, Jesus, ele promete aos discípulos que eles terão acesso ao Pai quando orarem em seu nome, em nome de Jesus. E deixa claro, assim, que essa relação íntima entre o homem e Deus seria um dos frutos da obra redentora de Cristo na cruz. O véu que separava, já não separa. Não é verdade? E Cristo traz essa consciência para os discípulos: olha, vocês vão sofrer porque não vão mais estar comigo, vamos estar longe, distantes. Mas se eu não for, o Espírito não vem. E mais do que isso, vai chegar o tempo que vocês terão intimidade. Vai chegar o tempo onde o próprio Espírito vai habitar em nós, em vocês. Meus irmãos, imagina, homens de Deus, homens de fé, os discípulos de Jesus que caminharam com Jesus assim, sabe como? Estavam pertinho. Talvez você nunca pensou nisso, mas pense por algum instante, quando você chegar no céu e você pudesse escolher um dos discípulos de Jesus para trocar uma ideia assim, qual que seria? Eu seria Paulo. Aí a gente chega para Paulo e fala: Paulo, meu Deus, como que foi caminhar com Cristo do lado? Como que foi a experiência? Aí Paulo, qual que é o seu nome? Aí Paulo vai virar para Emily e falar: Emily, é muito bom, mas eu acho que não se compara com Jesus em você. Porque existe a diferença, meus irmãos, de nós pensamos de fato assim, como seria andar e caminhar com Jesus como homem, mas nós nos esquecemos que a presença dele está sempre em nós. Nós não precisamos mais estar fisicamente como um amigo, como alguém que convivemos, mas precisamos crer que o Espírito Santo está em nós. E o capítulo 16 encerra com Jesus garantindo que os discípulos enfrentariam tribulações. Então entenda, meus irmãos, as tribulações, elas são inevitáveis. Mas Jesus diz assim: olha, tem de bom ânimo, persevera, continua, vai para cima. E Jesus, diante da sua graça assim, tão maravilhosa, Ele traz para nós o motivo pelo qual nós podemos e devemos ter esse tal de bom ânimo. Jesus, Ele não diz: olha, tem de bom ânimo, vai dar certo, vamos embora. Não. Jesus diz assim: olha, tem de bom ânimo, sabe por quê? Lagoinha Lisboa, eu venci o mundo. Vai dar certo. O controle está em minhas mãos. Jesus não apenas diz: olha, tem de bom ânimo. Não, Ele dá um motivo pelo qual nós precisamos ter este bom ânimo. Meus irmãos, entenda algo nessa noite. A vitória de Jesus é a base da nossa esperança. Jesus é o vencedor. Jesus é o vencedor. Poderoso. Digno. Então entenda que João 16 é uma passagem assim de preparação, uma passagem de consolo, de esperança. É também um lugar onde Jesus instrui e força mesmo os discípulos a entenderem e a se posicionarem, dizendo coisas que antes o próprio Cristo não havia falado. Meus irmãos, diante de tudo isso que eu acabei de compartilhar, eu queria trazer algumas aplicações para nós. Tendo a consciência de que o Cristo vencedor está em nós e Cristo em nós, a esperança da glória. Tantas vezes é como se a gente se sentisse assim, tão desmotivado, tão desconectado e nos esquecemos daquele que está em nós. Primeira aplicação nessa noite. Escolha suas batalhas.
Você pode falar com quem está do seu lado? João 16:33, no mundo tereis aflições. Meus irmãos, Jesus deixa claro que essa tal de aflição, ela não é uma possibilidade não, tá? Ela acontece. Tem hora que a gente toma umas que a gente fica até meio zonzo, não é? Possivelmente vocês vão se lembrar lá de Gênesis, no capítulo 3, da queda do homem. E de fato, desde lá, a gente só está tomando a cara. Mas é também verdade que na grande maioria das vezes, eu e você, nós conseguimos escolher as nossas lutas. E também, na grande maioria das vezes, nós as escolhemos muito mal. Meus irmãos, entenda algo. Não está fácil para ninguém. Não acha que está difícil só para você, não, porque não está fácil para ninguém. Mas sabe algo que a gente não pode se esquecer, meus irmãos? É que casamento é difícil. Mas divorciar também é. Ter uma vida saudável, equilibrada, é difícil demais. Mas vai ser um obeso para você ver. Cuidar da saúde, assim, é difícil, é chato. Mas vai ficar internado no hospital. Tantas vezes, ainda mais nesse frio que faz por aqui, né? Te acorda cedo e fala, meu Deus, que frio, eu estou indo trabalhar. Fica sem trabalhar para ver. Meus irmãos, perdoar é difícil. Mas guardar rancor dói mais. Meus irmãos, ter uma vida financeira controlada é difícil. Mas vai ficar endividado para você ver. Entenda, meus irmãos, que na grande maioria das vezes nós podemos escolher as nossas lutas. Mas muitas vezes a gente acorda quando a gente já perdeu. E eu digo isso, meus irmãos, por experiência própria. Eu tenho 28 anos de idade. E sou ex-atleta, como eu disse. Esse ano faço 11 anos de ministério. Comecei aos 17. E esse ano, assim, os dois últimos anos, assim, foram muito desafiadores para mim, na minha vida pessoal. E diante disso, eu me descuidei da minha saúde mesmo, e comendo, engordando, e só Jesus, só graça. E chegando na igreja, 8, 9, 10 horas da manhã, e chegando em casa 11 horas da noite, e, enfim. E aí, tem uma médica, uma amiga querida, até ovelha, e ela dizia, pastor, tem que fazer os exames, e eu correndo os exames. E aí chegou o dia que eu falei, não, tem que fazer. E aí fui fazer, a gente estava tudo atrapalhado. Não mesmo. Pré-diabetes, hipertensão. Sério. Tem outra coisa que fica ruim, gente. Colesterol. É o caos. Todo dia eu estava com os meninos, não sei se vocês viram a quantidade de remédio que eu tomei. Aquela hora que fui pegar no carro era remédio, viu, Rafa? Foi, eu tomo, tipo isso. Eu tomo 4, 5 comprimidos de manhã e um à noite. Não escolhi bem minha luta. Não cuidei quando eu tinha que cuidar, agora eu tenho que cuidar para curar. E a vida é assim. A gente tem escolha. Mas se a gente não escolhe bem, a gente colhe consequência da escolha errada. Isso é em tudo na nossa vida. E sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que a vida ela nunca vai ser fácil.
ela sempre vai trazer para nós desafios, inseguranças, medos. Mas na grande maioria das vezes, a gente pode sim escolher qual guerra a gente luta. Tem gente que fica lutando em relacionamento que Deus já deu como fracassado, falido. Sabe que vai dar ruim. Tem gente que Deus já mandou liberar o perdão, sair do emprego onde está. Tem gente que Deus já mandou fazer o carisma e até hoje não começou. Meus irmãos, se a gente não entende o time do Senhor, a gente pode estar no lugar de uma desobediência, isso ser tão ruim para nós. Como eu disse de mim mesmo, ao invés de lutar para eu prevenir, não é? Ter uma vida saudável, equilibrada, hoje eu luto para tratar. Eu escolhi mal. Entenda algo, meus irmãos. O dia mau ele chega, as dificuldades chegam. Mas você pode escolher para o que vai lutar. Você pode escolher a guerra que você quer travar. Segunda aplicação. As tempestades, elas moldam o nosso caráter. Paulo escreve aos Romanos: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, a esperança. Meus irmãos, as nossas tribulações, assim, elas não são inúteis. Cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que nada Deus faz por acaso. Meus irmãos, eu estava anteontem, quarta-feira, não sei mais, já nem sei mais onde que eu estou, gente. Hoje eu estava alguma coisa ali, estava falando espanhol com a moça que estava me atendendo, só Jesus. Mas não sei, essa semana eu estava lá no Santiago Bernabéu. E aí fui ver um jogo da Champions. E aí, estava pensando assim, eu falo, meu Deus, isso é fruto daquilo que o Senhor gerou assim, em renúncia, em choro, lá atrás, com um menino de 17 anos. E hoje, eu estava no Santiago Bernabéu, com atletas que são alcançados pela vida de pastores que são do Champions, fizeram gol. E eu falo, meu Deus do céu, tem coisa, meus irmãos, que só Deus faz. Deus não perde o controle, Deus não perde assim o comando das coisas. E aí eu me lembro lá do início do Champions, como foi difícil eu parar de jogar, como foram as renúncias, como foi assim, difícil compreender. Mas o lugar da renúncia também é o lugar da obediência. E meus irmãos, não tem nada mais certo do que a lei da semeadura. Não existe a possibilidade de você plantar fidelidade ao Senhor e não colher algo bom de Deus. Não existe. Porque isso não tem a ver com a gente, sabe? Mas o próprio Cristo faz em nós. Não é porque somos bons, não é porque sabemos algo, não, meus irmãos. Se não é a misericórdia de Deus, isso aqui não vale nada. Antes de eu ser pastor, eu também preciso enxergar e saber que eu sou ovelha. Que eu também preciso ser cuidado, pastoreado, porque nós somos um corpo. Não podemos viver como elites espirituais, aonde a gente assim acredita que a oração do fulano é mais forte que a minha. Não é. Se o Cristo que habita em mim, habita também em você, nós podemos orar juntos uns pelos outros. Mas nós não somos diferentes, não. A mesma autoridade que ora em nome de Jesus, é a autoridade que você também ora em nome de Jesus. E tantas vezes a gente fica refém
de pastores, de pessoas. Fala, não, mas tem que orar. Tá, que seja um respaldo e uma bênção, glória a Deus. Mas saiba que a oração de ninguém é mais poderosa. Porque a nossa oração não tem poder em nós mesmos, mas tem poder em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho aprendido algo assim, nesse tempo, sobre perseverança, sobre tribulações. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Nós não somos aquilo que a gente conquista. Nós somos aquilo que a gente suporta. Nós não somos o que conquistamos. Nós somos o que suportamos. A gente não pode desistir. A dificuldade, ela vai chegar. Mas entenda que o seu casamento, por exemplo, ele não pode ser perfeito só até a primeira desavença. A sua vida financeira, por exemplo, ela não pode ser íntegra só até a primeira crise. A primeira crise você já fica louco. A sua fé, ela não pode ser uma fé firme só até o primeiro diagnóstico contrário. Porque mostra para nós, meus irmãos, que a gente não está suportando nada. A gente tem que suportar. A gente tem que perseverar. Homens e mulheres de Deus são aqueles que suportam as crises. Homens e mulheres de Deus são aqueles que são assim, esmagados, mas permanecem. Se você pode, reflita por um instante sobre tantas dificuldades que você já passou. Mas você está aqui hoje, e talvez se você não tivesse passado por tanta coisa, você não seria quem você é. E se nós entendêssemos que faz parte do cuidado de Deus, também deixar muitas vezes a gente quebrar a cara, a gente não ia ficar tão preocupado. Sabe o que a gente se esquece? Do fim da história. Eu já sei o fim da história. E no meio do nosso dia parece que a gente se sente assim tão desesperado, meus irmãos, e eu me coloco exatamente nessa situação por várias vezes no meu dia. E Satanás, de forma assim tão astuta e pesada, é como se bloqueasse tanta coisa na nossa mente, nos fizesse esquecer. Nós já sabemos o fim da história. Cristo é o vencedor. Olha, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Terceira aplicação. Deus está presente no dia mau. Salmos 34, assim, é tão maravilhoso. E o verso 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Meus irmãos, Deus é tão precioso. Deus não promete que seremos poupados das aflições, mas a promessa dele sobre nós é que ele estaria com a gente. E se isso não for suficiente, meus irmãos, a gente pode sair daqui e ir embora. Não precisa nem de deixar o culto acabar. Às vezes nós oramos e pedimos a Deus que Ele nos livre, sabe? Que Ele nos poupe. Mas tantas vezes Deus não quer nos poupar. Deus, Ele pode nos livrar de tantas formas. E uma das formas de Deus responder a nossa oração é justamente nos fazer suportar o processo e não nos livrar do processo. Em Deus, meus irmãos, nós somos revestidos, em Deus nós somos fortificados. Talvez Deus não vai te poupar da provação, mas vai te dar sabedoria para passar pela provação. Não se esqueça,
Deus está com você. No alto do monte, no vale profundo, na escuridão, Deus permanece. Quarta e última aplicação nessa noite. Existe vitória em Jesus. Meus irmãos, isso tem que ser tão real para nós. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Meus irmãos, vocês têm noção do que é eternidade? Eu não tenho. A gente é tão limitado. Fala, cara, o que é eternidade? A gente começa a pensar. E pensa e tem mais. E pensa e tem mais. E pensa e tem mais. E aquilo que é eterno, meus irmãos, é de fato eterno. Não entra na nossa cabeça limitada. Agora perceba como tantas coisas roubam o nosso anseio de viver aquilo que é eterno para conquistar algo que é totalmente humano. Algo que é totalmente passageiro. E a gente se esquece, meus irmãos, de juntar tesouros no céu. Aonde não tem prazo de validade. Aonde dia após dia somos tão renovados. Por isso, precisamos tanto de uma perspectiva eterna para enfrentar as nossas dificuldades. Sabe, meus irmãos, o tempo que a gente vive é um tempo onde nós estamos sendo muito levados a pecar por aquilo que vemos e ouvimos. E uma das orações tão importantes para a nossa geração é: Deus, purifica os meus olhos. Purifica a forma de eu ver, de eu ouvir. A nossa geração é aquela que compra com os olhos, é atraído pelos olhos. Meus irmãos, a nossa geração é extremamente viciada em pornografia. A nossa geração é uma geração infiel, porque não está satisfeito com aquilo que o próprio Deus deu, e a própria pessoa um dia orou para que isso acontecesse, e depois que recebeu, quebrou uma aliança. A nossa geração é aquela que ouve, mas não apenas retém aquilo que é bom, mas tantas vezes inverte e se torna pedra de tropeço. Meus irmãos, como nós precisamos purificar os nossos olhos e os nossos ouvidos. Como nós precisamos enxergar assim, com os olhos do céu. Em Apocalipse, João, ele tem aquela visão do céu. E a palavra diz que o próprio Senhor chama João e diz: João, vem aqui para cima, que eu vou te mostrar as coisas que hão de vir na minha ótica, da forma que eu enxergo, da forma que eu vejo. Olha, você está vendo de uma forma limitada, você está vendo de uma forma assim tão pequena, mas vem cá para você ver do alto. Meus irmãos, quando a gente está no alto, tudo muda. Quando eu estava vindo para cá, eu senti tanto o Senhor falando comigo, para eu de fato começar a enxergar aquilo que eu vejo como desafio, o problema do alto. Eu me lembro que quando o avião começou estava em Belo Horizonte, eu fiz uma escala em Guarulhos, e o avião começou a decolagem. Eu senti tanto o Espírito Santo falando comigo assim: observa, enquanto mais alto você fica, menor é o problema, menor é aquilo que parece tão grande.
Muda a ótica, vem aqui para cima que eu vou te mostrar as coisas que eu vi na minha ótica, assim como Deus falou com João na ilha de Pátimos. Vem aqui para cima. E eu queria, já encerrando, e eu sei que a maioria aqui, né, pastor fez uma confusão aqui de torcida, né, gente? Eu queria que a gente brincasse de algo. Quem foi campeão brasileiro em 2024? Botafogo. Foi tão milagre que a gente nem lembra mais, né? 2023. Boa, rapaz, você lembra, né? Também, né? Então vamos lá. 22. Muito bem. 21. Acho que é Flamengo, hein? Esse subiu, está mais fraco, hein, flamenguista? 2020. Pandemia, gente. Ninguém ganhou. Não coloca que é Palmeiras, não. Não vem, não. Uai. Olha, ó, Jesus, ó. 20? Então foi. 19? Não, mas 20 não teve. Ok. 18? Não, para de assoviar. Então vai. Você acha que foi o Galo, beleza, vamos lá. 16. 15. Meu amigo, se você é corintiano não sabe, você acha que eu vou saber? Eu não faço ideia. 14 eu sei, foi quem? Não vem assoviar não, que foi o Cruzeiro. Enfim, presta atenção. Nós falamos 10 anos, 11 anos. Presta atenção. E nós sabemos assim, quanto o futebol, ele move a nossa nação, o Brasil. Olha, vocês estão do outro lado do oceano e estão preocupados com quem ganhou, quem perdeu lá no Brasil. Outra suviana aqui, não tem nem saliva mais. Mas observe bem. Entenda que as nossas vitórias, meus irmãos, por maiores que elas sejam, elas são tão pequenas e tão passageiras, a ponto da gente se esquecer assim, ó. A gente fala, não, mas eu acho que é tal, mas é fulano. A gente não tem certeza. A gente se esquece. E para a maioria de nós, torcedores de equipes do Brasil, o maior campeonato. Poderíamos falar, talvez, das Copas do Mundo, a gente não ia chegar em 10 anos para trás, nunca. Ou 10 competições para trás. Mas entenda algo nessa noite. Nós estamos aqui, numa igreja imigrante, em Portugal, comemorando a vitória de um homem que venceu há 2025 anos atrás. E a vitória de Jesus, meus irmãos, ela não passa. Ela vai de geração em geração. Ela vai embora. E quando a gente entende isso, a gente vê como as nossas vitórias assim, elas são tão pequenininhas. Mas para pensar. A gente comemora a vitória desse Cristo há 2025 anos. E nessa noite, seja você um torcedor, seja você um jogador, seja você quem for, que você saia daqui com a confiança de que existe vitória em Jesus. E que não há título maior, que não há recompensa
recompensa maior, que não há salário maior, que não há, assim, fama maior do que a certeza e a alegria de que existe vitória em Jesus. E ela não para em nós, não. É de geração, de geração, de geração, de geração, até se cumprir, até o grande dia chegar. Jesus venceu. Ele é o vencedor. Ele é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele que faz da estéril mãe de filhos. Ele é aquele que faz com que o solitário habite em família. Ele é aquele que restitui aquilo que está tudo perdido, abalado. Ele é Deus, o vencedor, poderoso, digno, santo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu. Aleluia, Jesus venceu. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Vitorioso és. Santo, santo, santo. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável. Vamos mais uma vez, vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Santo Espírito de Deus, nós te invocamos nessa noite, Senhor. Espírito Santo, o Senhor é tão bem-vindo, amável, digno, santo, compassivo, benigno. Pai, o Senhor é o Deus da nossa salvação. Pai, os teus caminhos são perfeitos, justos e verdadeiros são os caminhos do Senhor. Agindo o Senhor, quem pode impedir? Pai, nessa noite nós dizemos que confiamos em Ti, confiamos, ó Deus, em quem o Senhor é, confiamos naquilo que o Senhor chama-nos nessa noite, confiamos naquilo, Senhor, que o Senhor coloca em nossos corações. Espírito Santo, nós oramos nessa noite por uma visão plena. Pai, limpa os olhos daqueles que estão enxergando como tudo turvo. Pai, traz de fato, Senhor, uma visão do alto, assim como o Senhor chamou a João. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus. Você que ora em outras línguas, vamos, comece a orar em outras línguas nessa noite. Vamos, enche esse lugar. Aleluia, aleluia. Vamos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável. Adore
Exalte o nome do Senhor nessa noite. Quem é que te dá a vitória? Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Eu sei que a gente precisa acabar o culto, mas eu queria fazer um momento com vocês. O Senhor coloca no meu coração para nós orarmos uns pelos outros. Nós vamos escolher bem as nossas batalhas e vamos, como igreja de Cristo, juntos. Você pode dar a mão pro seu irmão do lado? Comece a orar por ele nessa noite. Comece a orar, Espírito Santo, dá discernimento, enche-o. Comece a orar para que ele seja cheio do Espírito, vigor, ousadia, intrepidez de Espírito. Comece a orar por ele aí do seu lugar, querido. Comece a profetizar sobre ele, que ele não está sozinho nessa guerra. Você é um com ele, porque nós somos um em Cristo. Isso, profetiza, seja usado por Deus. Depois de uma palavra dessa, nós precisamos nos posicionar. Depois de tanto confronto, agora é a hora do posicionamento. Se posicione e interceda pelo seu irmão. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia, Jesus, seja exaltado nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor e glorifica nesse lugar. E a gente não pode acabar esse culto senão primeiro fazendo aquele que é o momento mais importante desse culto. Tudo que o Espírito Santo age, faz, é perfeito e conduz para esse momento. Por isso eu queria te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez, porque esse é um momento de reflexão, um momento de coragem, de ousadia. É esse momento que nós vivemos tudo o que foi pregado também. E talvez exista nessa noite pessoas que estavam longe dos caminhos do Senhor e hoje o Espírito Santo está gritando dentro de você assim: volta para mim. Se existe alguém nessa noite que estava longe do Senhor e quer voltar para o Senhor, eu quero te fazer um convite bem louco. Se você quer voltar para Jesus, você vai levantar sua mão bem alto. Se tem alguém nessa noite que estava longe do Senhor e quer voltar para os caminhos do Senhor, você estica a mão bem alto, porque eu preciso orar por você. Eu não posso sair daqui sem orar por você. Então, se tem alguém aqui nessa noite, essa é a sua chance agora. Levanta a mão bem alto, em nome de Jesus. Aleluia. Então, olha cá para mim, igreja, um momento, por favor. E a gente tem vivido que mês sobrenatural. Você crê nisso, meu querido? Eu vou te dar só uma sugestão. Eu acho que você deveria sair daqui e ouvir de novo a palavra umas vezes essa semana, sabe? E vamos escolher bem as nossas guerras em nome de Jesus. Porque ou você escolhe bem as guerras ou você sofre a consequência das guerras que você não lutou. Amém? E eu quero te lembrar, semana que vem vai ser aquela semana de que Deus vai fazer grandes coisas para encerrar esse mês de janeiro de forma sobrenatural. Obrigado, pastor, você quebrou. Gente, ele falou comigo, só um parênteses, ele falou: Rafa, eu vou fazer, eu prego calminho, sabe assim, igual pregaria no domingo. Falei, de boa, joguei, sabe assim, não calibrei bem a expectativa, desarmei. Você estava preparado para essa? Eu não. Você não tá, eu não estava.
Que Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. E eu queria orar, nosso culto vai continuar, vai acabar aqui, mas como que eu falo? Continua lá no Lagoinha Coffee, então você não pode ir embora sem ter momento de comunhão, sem ter momento de relacionamento, você está proibido de sair daqui sem se relacionar, e lembrando que hoje é pastel, cara. Hoje é dia de pastel. Eita, Jesus! Agora é hora de ser cheio do Espírito e cheio de alimento em nome de Jesus, amém? Vamos orar agradecendo esse culto? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é sempre bom e tudo que o Senhor faz é bom. É quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor moveu esse culto de forma sobrenatural, nos abençoa ao voltar para casa, nos leva em segurança, abençoa os que já estão em casa, que possamos ter um fim de semana cheio da provisão e do cuidado do Senhor. Que, Pai, em nome de Jesus, essa palavra continue nos transformando, mexendo em nós e trazendo mudanças e frutos em nome de Jesus. Nós agradecemos e declaramos um fim de semana abençoado em nome de Jesus, amém? Aplaude o Senhor, bora pro Lagoinha Coffee. E você de casa, obrigado, você ficou aqui até o fim. E espero que você tenha sido impactado como nós somos aqui. E eu te espero aqui na igreja, em um dos nossos cultos.